Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem? Olha só, nós vamos agora falar do nosso capítulo 8, que é a biosfera e recursos naturais. Quais são nossos objetivos nesse capítulo, né? Nós vamos compreender o sistema Terra e identificar os subsistemas, né, que permitem a existência da vida em nosso planeta. Nós vamos identificar as interrelações entre os subsistemas e suas fragilidades, tá? E nós vamos analisar os recursos naturais, a sua importância para a nossa sociedade e seus impactos no planeta, tá? Então vamos lá. Sistema Terra, né? Primeiro, nós vamos entender como funciona o sistema terrestre, né, e suas esferas, que são a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, tá? Nós vamos entender isso daí. Então, se nós pensarmos na Terra como um sistema, nós vamos perceber que ela é formada por diferentes esferas, tá? A Terra, ela na verdade, ela é o único lugar conhecido no universo onde ocorre o fenômeno que chamamos de vida, graças às condições naturais que ela tem, né? Portanto, a Terra é um sistema, ou seja, ela é um conjunto de componentes naturais que vão interagir entre si, realizando trocas e influenciando-se uns aos outros, tá? Agora, nós vamos ver quais são esses componentes, né? Ok? Esses componentes, eles na verdade são componentes vivos e componentes não vivos, ok? É isso que nós vamos ver. Então, observem aí, quais são esses elementos, né? Esses componentes. São os componentes vivos ou bióticos, exemplo, peixe, capim, as flores, tem vida, né? E os componentes não vivos ou os abióticos são, por exemplo, a rocha, pedra, solo, ar. Esses componentes não têm vida. Aí vocês podem observar aí nessa imagem aí. Agora vamos falar um pouquinho das camadas, né? Nós temos aí a hidrosfera, que é esse conjunto de água, a água nas suas diversas formas, é o componente terrestre mais abundante, é essencial à vida. Nós temos a atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra. Exemplo, oxigênio e gás carbônico, né? Que regula a temperatura da superfície do planeta, essa é a atmosfera. Nós temos a litosfera, que é formada por rochas sólidas e o solo, onde as pessoas pisam, né? Nós temos a biosfera, que é formada pelos seres vivos e o ambiente, ok? Quer dizer, nós ainda temos a criosfera, que é composta por mantos e calotas de gelo, mares e rios congelados, icebergs. Mas ainda se discute se a criosfera deve ser considerada o quinto subsistema. Então, agora nós vamos falar um pouco da biodiversidade do nosso Brasil, né? Que é um país com a maior biodiversidade do mundo, onde encontramos milhares de espécies animais, vegetais e micro-organismos. Um exemplo disso é a nossa floresta amazônica, que é o ecossistema com maior biodiversidade, né, do mundo. O ecossistema ele é formado pelos componentes vivos e não vivos, ou seja, os bióticos e não abióticos. Qual é a relação do ser humano com a Terra, né, gente? Bom, mesmo o homem sendo dotado de racionalidade, de sabedoria, o que o torna, né, diferente das outras espécies, ele é capaz de transformar e impactar o meio ambiente. Ele modifica com a urbanização, com tecnologia, e nós podemos ver diversos impactos ambientais, né,
como, por exemplo, descarte irregular dos resíduos, a poluição das águas, a própria retirada da madeira da Amazônia, né? Bom, gente, o ser humano, ele utiliza muito, né, por exemplo, a exploração dos nossos recursos naturais. O que são esses recursos naturais? São os elementos da natureza que podem ser utilizados ou explorados, né, pelas atividades humanas. Por exemplo, a água, as florestas, os animais, o solo, ventos, minérios, são distribuídos de forma desigual no planeta, tá? Então, nós vamos aí dividir, porque todos os seres humanos, tá, gente? Eles exploram o planeta. Nós vamos dividir esses recursos em recursos renováveis e recursos não renováveis, tá? Renováveis são os elementos da natureza inesgotáveis. Se usados corretamente, eles se renovam com rapidez de forma natural ou pela ação do homem. Exemplo, a água, o sol, o vento, a vegetação, tá? Os animais. E nós temos também, né, aqueles recursos, aqueles elementos da natureza que não se renovam. Ele tem um processo de renovação muito lento, tá? Como é, por exemplo, o petróleo, o carvão, o gás natural, tá? Vale destacar que alguns desses recursos poderão se tornar escassos. Por exemplo, a água que nós temos no planeta,